Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos o módulo 23. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 2 e coloque no módulo 23. Dentro desse módulo, nós abordaremos a questão da progressão temática, certo? Para quem não sabe o que é progressão temática, diz respeito ao modo como os textos desenvolvem as ideias que apresentam. Ou seja, como é que você constrói todo o seu texto, como é que você realmente procede diante das informações que você tem para que você coloque como argumentação dentro da sua construção textual. Diz respeito à estrutura informacional de um texto, o que exige a presença de elementos dados e de elementos novos. É com base na informação dada que se introduz a informação nova, com o objetivo de ampliar e ou reformular os conhecimentos já existentes. Mas claro que nós sabemos que toda informação advinda, ela precisa realmente estar com uma correlação com a proposta pedida, dependendo aí de onde você estiver produzindo, tá? Então vocês precisam ficar atentos a essa progressão para que seu texto não se torne incoerente. Com relação à estrutura temática, nós percebemos o tema, tá? Que é o ponto de partida representado pelo primeiro elemento ideacional da oração. O tema fornece o meio para o restante da mensagem. O rema, nós temos o tema e nós temos o rema, tá? O tema localiza e orienta o enunciado dentro do seu contexto. O tema tem motivação discursiva. Por quê? Porque se trata de um problema social, se trata de um questionamento, se trata de uma reflexão. O tema não é necessariamente tópico ou assunto da oração, exceto nas funções de sujeito. Então, vocês precisam ainda fazer a análise sintática daquilo que vocês estão realizando a leitura, tá? Com relação ao rema, é tudo o que vem na oração depois do tema, para onde a oração se movimenta depois do ponto de partida, parte na qual o tema é desenvolvido. Os remas são indicados como sucessões adequadas ao tema, que por sua vez é reiterado por meio de diversos recursos textuais, tais como a referência, a elipse, a substituição, a conjunção e a coesão lexical. Itens esses que nós trabalhamos em aulas anteriores, tá? Ainda com relação aos tipos de progressão temática, olha só o que nós vamos ter. Para Denis, que é um estudioso da progressão, ela pode ser de 5 tipos. Pode ser progressão temática linear, quando o rema de um enunciado passa a tema do enunciado seguinte, tá? Fazendo aí um deslocamento entre as inserções que há no texto. E a progressão temática com um tema constante, em que ao mesmo tema são acrescentados em cada enunciado informações remáticas, tá? E aí nós damos continuidade. Progressão temática com tema derivado, quando de um hipertema se derivam temas parciais. Progressão por desenvolvimento de um rema subdividido, quando há o desenvolvimento das partes de um rema superordenado. E a progressão com salto temático, que é a mais conhecida, quando há uma omissão de um segmento intermediário da cadeia de produção temática, deduzível facilmente do contexto, tá? E aí nós temos alguns recursos para que nós consigamos manter a questão da temática. Nós temos o encadeamento, estabelece relações semânticas e ou discursivas entre as orações, enunciados ou sequências maiores do texto, dependendo aí de como você está estabelecendo todo o critério para essa construção. Os encadeamentos podem ser por justaposição ou por conexão. Justaposição, dá-se com ou sem o uso de partículas sequenciadoras, tá? E a conexão dá-se por conectores interfrásticos, tais como conjunções, advérbios, sentenciais e outras palavras que servem também como conectivo, como ligação, tá? Considerações importantes.
O tema é, em geral, informação dada já conhecida do leitor, ao passo que o rema traz a informação nova, aquela que é introduzida no texto pela primeira vez e é marcada pelas metafunções textuais, interpessoal e ideacional. Na organização de um texto, é possível encontrar mais de um tipo de progressão temática, tá? A depender aí de como você montou o esqueleto para o seu texto. A maioria dos temas oracionais de um determinado texto refere-se ao mesmo campo semântico. Os remas devem ter um alto índice de informatividade e ser agregados aos temas recorrentes, tá? O emprego adequado dos articuladores textuais contribuem para a continuidade e coerência temática. Então, por que a importância de se estudar a progressão temática, a progressão textual? Porque tem muitos alunos que sentem dificuldade em iniciar, em desenvolver, em concluir determinados textos. Então, isso significa dizer que a progressão desses alunos está fraca. Eles precisam melhorar para que eles se atenham às informações, à continuidade, à elaboração, à construção do seu texto, tá? E aí nós temos a pergunta: textualidade, o que é? Isso existe? Chama-se de textualidade ao conjunto de características que fazem com que o texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases, tá? Ou seja, faz com que o texto tenha um sentido, uma finalidade, um objetivo. É essa a proposta da questão da construção textual. Com relação à textualidade, nós temos aqui 7 critérios para que realmente o seu texto tenha uma progressão bem desenvolvida. São elas: coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade. Então, nas aulas posteriores, nós estudaremos cada uma dessas sequenciações, porque todas elas são de extrema relevância para a produção de uma resposta, de um texto, tanto oral quanto escritos, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.